boa noite. É notícia entrevista hoje a senadora Cátia Abreu, do PSD de Tocantins. Ela também preside a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Boa noite, senadora. Boa noite, querido. Prazer falar com você, estar aqui essa noite. Eu que agradeço a senhora ter aceito o convite para a entrevista, senadora. Eu queria começar um pouco falando da sua história. Onde que a senhora nasceu e cresceu? Eu nasci em Goiânia, cresci, casei e me formei em Goiânia. E, posteriormente, depois que eu já estava com 21 anos, comecei a frequentar o Tocantins, mas que ainda era o norte de Goiás. E quando eu estava com 25 anos, quando fiquei viúva, o Tocantins foi criado no ano seguinte e, portanto, a nossa propriedade rural ficou do lado do Tocantins. Então, por isso, a minha ida para o estado. Era a sua família na sua infância e juventude? O que faziam seus pais? Quantos irmãos a senhora tem? Eu tenho 7 irmãos homens e nenhuma irmã. Né? Mas nem então, por isso... Sofreu no meio dos meninos? Você sabe que não, sempre fui muito brava e acabou que não tinha nenhum mimo nisso, muito pelo contrário, criada no meio de homens, 3 mais velhos e 3 mais novos, de 2 casamentos do meu pai. Então, sempre aprendi a me defender muito cedo, né? Mas nunca tive nenhum problema de sofrimento. Acho que eles que sofreram muito da minha mão. Quando a senhora estudou em Goiânia, na sua juventude, estudou em escolas privadas, escolas públicas? Como é que era a sua família? Era uma família de posses, não era? É uma coisa curiosa. A minha mãe, na sua juventude, adolescência, os meus avós maternos tinham muitas posses. E, portanto, meu avô, à época, foi dono de todas as cadeias de cinema de Goiânia, onde era ainda o point da cidade. E isso dava uma certa importância, ser dono do cinema. E a minha mãe foi criada, então, em escola de freiras das Irmãs Dominicanas. E, posteriormente, que ela casou e teve os filhos, a situação já não era tão boa. Mas as irmãs, pela ajuda que meu avô sempre deu, pelo contato que tinha com a escola, depois em Goiás Velho, que é a mesma escola, acabou aqui dando uma condição boa para que eu pudesse estudar na mesma escola que a minha mãe estudou, das Irmãs Dominicanas em Goiânia, Externato São José. E estudei a minha vida toda lá, desde o primário, primeira fase, segunda fase, né? Antes era primário, ginásio, ensino fundamental, depois colégio objetivo e faculdade católica. Minha mãe professora da universidade, portanto tive bolsa durante todo o período da faculdade, porque era filha de professor. Você estudou psicologia? Psicologia. Minha mãe também é psicóloga, minha mãe é psicóloga, é psicanalista e acaba aqui influenciando. Mas gostei muito de ter feito o curso, não me arrependi, apesar de não ter podido praticar. Eu formei meu último ano já, quando Irajá faleceu, meu marido. Então eu tive que ir para a fazenda e não pude exercitar a minha profissão, infelizmente, mas não tenho nenhum arrependimento de ter feito. Gosto muito. A senhora tinha 2 filhos quando estava grávida, quando o seu marido faleceu, tinha 25 anos apenas, né? Sim. Como é que foi assumir essas atividades de negócio da família? A senhora antes era mais uma dona de casa, era muito menina ainda. Ou como foi para uma mulher entrar no mundo que é tão dos homens, assim, esse mundo da atividade da pecuária e da agricultura no Brasil, senadora? Eu tive uma fase na minha vida que comecei a trabalhar muito cedo com a minha mãe. Nós tínhamos dificuldades e fomos sempre à luta. Comecei a trabalhar com 14 anos, sendo secretária do Colégio Objetivo, onde eu estudava. Portanto, para ajudar a pagar também a escola. E, posteriormente, nós montamos e criamos uma escola de excepcionais em Goiânia. Eu e minha mãe trabalhamos 9 anos, ela trabalhou 36 com excepcionais. E nós éramos professora, merendeira, faxineira, diretora, nós éramos tudo ao mesmo tempo da escola. E depois a escola foi indo bem, a minha mãe foi fazer mestrado no Rio de Janeiro e eu me transformei então na diretora da escola. Aos 17 anos, já tinha 250 alunos e eu era diretora da escola. Mas não deixava de fazer do meu carro um ônibus escolar. Eu levava 4 crianças em casa para também ganhar um dinheirinho extra para ajudar na despesa. Então, eu fui diretora de uma escola muito cedo, de excepcionais. E depois dessa atividade muito intensa nesse período, quando me casei, morreu tudo. Passei a ser do lar, passei a ser dona de casa mesmo. Um filho atrás do outro. Em 5 anos eu tive 2 filhos e estava grávida quando ele faleceu. E a faculdade junto, então não tinha como compatibilizar. Espaço. E a fazenda muito distante. E eu acompanhava sempre que podia. Então, entre fazenda, criança e faculdade, não dava para trabalhar. Então, nesses 5 anos, foi
totalmente dona de casa, mas também gostava muito, eu até gosto até hoje de ser dona de casa, sou muito caprichosa, sou muito organizada com as minhas coisas, só não sou boa cozinheira, não tenho esse dom maravilhoso. Essa vocação. Essa não, gostaria de ter, mas eu acho que cozinhar é uma arte, né? Mas sou muito organizada com casa, com essa lida, gosto de fazer jardim, planta, arrumação de armário, de tudo. Os meus filhos falam que eu sou obsessiva, tudo no lugarzinho, tudo na caixinha, tudo certinho. Então, essa é uma característica. Estou assim em tudo, organizada em todas as minhas coisas. Mas aí foi para a fazenda? Foi colocar a mão na massa? Quando tudo aconteceu, essa tragédia aconteceu, foi um ano terrível, porque... Foi um acidente aéreo, Um acidente aéreo. 15 dias depois, a minha sogra, a mãe dele, também faleceu, de praticamente um desgosto profundo que sofreu, e eu grávida. E apesar de eu conhecer a fazenda, eu não sabia distinguir um boi de uma vaca, não entendia absolutamente nada de fazenda. A minha sorte é que, com relação aos negócios, dinheiro, as organizações, se tinha dívida, se não tinha, o que tinha que pagar, tudo isso eu sabia. Ele me conversava muito comigo, mesmo eu sendo muito nova e ele 13 anos mais velho que eu. Mas quando ele faleceu, todo mundo em casa imaginou que era uma coisa quase que automática, que eu tinha que vender a fazenda, que não tinha discussão. Era uma coisa tão já simplificada na cabeça de todo mundo, que esqueceram de me perguntar se eu queria vender a fazenda. E ir para Goiânia, 800 quilômetros de distância, não tinha avião ainda à época, era só o ônibus-leito ou de carro. Aí quando terminou a missa de sétimo dia, eu fui para a fazenda com as crianças, nós estávamos no meio de uma vacina. E eu não sabia nem o que era vacina, nem o que era vermífugo, nem o que era boi, nem vaca. E hoje a gente está risada, são 20 e tantos anos que se passaram, mas foi uma muita dor, foi muito doloroso, foi muito triste. Mas eu enfrentei. E imaginei o seguinte, se eu vender a fazenda, eu vou ter que montar uma coisa nova. Então tudo será novo. É melhor eu ficar novo aonde já está implementado. E era uma coisa que o meu marido tinha muita paixão, foi com muito sacrifício que ele conquistou, ele foi muito pobre. E ele tinha muito amor àquela fazenda, e eu, então, com aquele sentimento de não deixar vender. Ele tinha pavor que alguma coisa acontecesse a ele e que a fazenda fosse vendida. Então, com todo esse sentimento ainda, eu resolvi ficar. E foi um transtorno em casa, todo mundo desesperou, minha mãe chorou muito, e você está ficando doida, maluca, e não pode. Como é que era essa rotina? Mudou para a fazenda? Mudei para a fazenda, literalmente mudei para a fazenda. Porque o meu mais velho tinha 4 anos. Então não tinha necessidade de escola. Aquele tempo ainda não começava tão cedo. Hoje é muito importante que comece quanto mais cedo, melhor. Mas aproveitei que ainda não tinha necessidade da alfabetização, que iniciava com 6 anos. Nós fomos para a fazenda. Eu ainda mantive uma casa em Goiânia, um apartamento. Com o passar do tempo, a dificuldade do apartamento em Goiânia, mas não tinha sentido. Além da família, claro, eu não tinha outro sentido em Goiânia. Comercial, outro vínculo, a não ser a visita parental. Aí eu decidi, falei, eu vou mudar para Gurupi, que é uma cidade que fica a 50 quilômetros da fazenda. Mas nesse inteirinho eu fui aprender tudo. Eu estava grávida, eu tinha que esperar dar luz, eu tinha limitações, eu não podia subir no trator, eu queria andar na fazenda a cavalo, não tinha jeito. Eu queria subir no trator, não podia, na carroceria não podia, em cima da roda machucava. Aí um dia um funcionário falou assim, por que a senhora não vai dirigindo no trator? Eu falei, é mesmo. E aí aprendi a dirigir trator, por causa da gravidez. E hoje eu faço tudo. Então fui conhecer a fazenda primeiro de trator. Depois tive que ir à luz, tive que esperar todo o período de resguardo para pegar com mais força. Mas eu lá dentro, né, trabalhando e tentando aprender. Toda a leitura da casa só dizia respeito às questões rurais. Um dia minha mãe foi me visitar e perguntou assim, tem uma revistinha de moda por aí? Eu falei, não, que é para não me desviar minha atenção e não cair a tentação. Então era assim, todas as revistas antigas, essas que ainda existem, muitas hoje, eu estudei muito e não tive vergonha de perguntar, nunca tive, não tenho até hoje. Senadora, e que tamanho tinha a fazenda? Quantos bois tinha a fazenda e a senhora transformou isso no que hoje? Tem mais fazenda? Tem muito mais vamos bois? dizer assim, para não entrar muito em detalhes, mas eu mantive a própria fazenda, essa inicial, essa que meu marido deixou, e nós temos uma outra do mesmo tamanho. Então nós temos, em termos de área de terra, nós temos o dobro, que 85 anos, né? 25 anos atrás, um outro mesmo tanto de chão. E sempre pecuária, tem também agricultura? Não, hoje nossa atividade, nós estamos alterando a nossa atividade. Nós estamos muito empenhados em produzir eucalipto, produzir florestas. Alternado floresta com pecuária, floresta com agricultura. Nós estamos implementando a agricultura na fazenda toda para poder melhorar a pastagem, melhorar o terreno, melhorar as terras.
aproveitar a agricultura para tirar a degradação. Então, nós estamos mudando, mas eu já também plantei grãos. Meu marido, antigamente, plantava grãos. Então, a nossa atividade hoje principal é o plantio de eucaliptos, plantio de floresta, de madeira. Senador, o que levou a senhora para a política partidária? Como é que foi esse caminho? Aí que começou tudo, foi no Sindicato Rural de Gurupi, nessa cidade que eu mudei. Nessa época, ela era a segunda maior cidade do estado, hoje é a terceira por causa de Palmas, né? Não tinha Palmas ainda, praticamente. E nessa época tinha um domínio muito forte no sindicato, de uma família muito antiga, política, e eu na política zero, né? E um dia, já tinha uns 6 anos que eu era produtora rural. Estava com 31 anos ali. 31 anos. E um dia um amigo chegou em casa e falou assim, você podia candidatar a presidente do Sindicato Rural. Eu disse, eu? Levei um choque, um susto. Não sei qual é a atividade, eu... Fiquei assim um pouco confusa e foram 3 meses. Não, você vai ser chapa única, chapa única. E acabou que esse detalhe é importante por causa da política. Acabou que na última hora esse grupo